Salve, salve, seus otakus boladões de um braço só! O tio Bruce está de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar de animes onde o nosso protagonista, ele é mais ou menos como eu. E eu digo mais ou menos por quê? Basicamente, muita gente não gosta dele, muita gente na verdade odeia esse carinha aqui. Mas ele não deixa de ter poderes incríveis. Poderes incríveis que muitas vezes consegue fazer com que ele resolva as coisas de uma maneira bem fácil com quem não gosta dele. E quando eu digo bem fácil, eu tô falando, né? Deu pra entender do que eu tô falando, não deu? E obviamente que o que eu tenho a ver com esse cara é que muita gente não gosta de mim, mas eu também tenho muita gente que gosta, então só me faltavam alguns poderes, seria muito incrível. Aí eu sei que eu teria a minha Rias finalmente, eu cumpriria esse objetivo. E acertaria as coisas com o Issei, que seria o mais importante de tudo. E você quer saber uma light novel que o protagonista também é odiado por todos? Conhece então Espírito de Tormenta, a light novel que eu escrevi com o Batman. Esse carinha aqui, ele é um servo, então ele não tem dinheiro nenhum, mas ele precisa pagar o tratamento da mãe. E pra isso, ele tem que dar os seus rolês e ele vai ser escolhido por um espírito lendário que vai dar poderes muito zica pra ele. E pra ele finalmente conseguir a sua grana, ele vai ter que participar de um torneio com todo mundo pra só assim conseguir salvar a mãe. Pois é, eu sei, a história é muito empolgante, não é verdade? Quem fez foi eu e o Batman, a gente pegou referência das nossas melhores listas, então eu sei que todo otaku vai curtir muito. Então se você gosta das minhas listas e da lista do Batman, não perde tempo e adquira já a sua light novel. Uma dica, a Amazon está entregando normalmente para todo o Brasil, viu? Bom, essa daqui é a segunda parte desse tema e se você quer uma terceira parte, não esqueça de deixar o seu like. Lembrando que quem deixa o like recebe uma passagem só de ida para um Isekai cheio de 10/10 2D. Mas para tudo dar certo e você não acabar de repente em um ar em reverso, vamos garantir se inscrevendo aqui, tá bom? Aí você se inscrevendo, eu sei que vai tudo certo pra você. Palavra de otaku pra otaku, pode confiar em mim. Vai chegar aí na tua casa uma Kino 3D e tu vai ficar bem feliz. E bem, agora chega de enrolação e bora começar essa lista que tá épica. Começando essa lista nós temos o anime Taimadou Gakuen. Pois é, nessa maravilha aqui nós vamos conhecer uma história bem empolgante. Imagine só um mundo onde existe uma escola onde você vai aprender como caçar as bruxas. Pois é, algo bem interessante, não é? Bem diferente. Então isso acontece aqui. E dentro dessa escola tudo é dividido em esquadrões, sendo que o último esquadrão é o 35º, que é o esquadrão do nosso protagonista. E o nosso protagonista, ele é um rapaz de muita sorte e muito potencial. Muito potencial porque tem alguns momentos que ele acaba dando umas mitadas e muita sorte porque ele é o único rapaz que tem alguma coisa ali, vamos dizer, naquela área entre esse esquadrão, ou seja, o resto é só 10/10 e boa parte tá interessada nele. E o que vai deixar tudo mais legal ainda é que além desse arenzinho vai ter um eixo boladão. Mas como eu disse, se você gosta de ação, relaxa que esse anime não vai te decepcionar, porque toda essa caçada sobrenatural vai ter uma pegada muito boa que vai te prender do início ao final e vai ser aquele tipo de anime que você vai ficar ainda no final com um gostinho de quero mais. Mas fica tranquilo que você também não vai ficar com aquela coisa, eu preciso saber o que acontece, eu preciso saber. Você vai ficar ok com o final, tá bom? Pode assistir que eu sei que vocês vão curtir. Dando sequência nós temos o anime The King's Avatar, também conhecido pelo seu título em original em chinês, Quanzi Gao Shou. Pois é, mas The King's Avatar é muito mais legal. E nessa história aqui nós vamos conhecer o Ye. Pois é, eu sei que parece muito uma música de axé, mas é o nome do protagonista. E o que é muito interessante nessa história é que o Ye era um dos caras mais boladão de um jogo chamado Glory, um MMORPG, e ele tava numa equipe bem zica assim, só que ele foi por um motivo que eu não vou justificar aqui, vocês precisam assistir, ele foi expulso de sua equipe. E aí, depois disso, ele fica meio mal assim e tal, ele vai trampar num cybercafé. Imagina só você é um profissa de LoL e do nada você tá trampando numa lan house. Foi basicamente isso que aconteceu com esse carinha aqui. Mas ele não abaixou a cabeça não. O que ele decidiu fazer? Ele decidiu então se dedicar e ir para o topo do ranking, desafiando inclusive a sua antiga equipe. E a gente vai ver na história que isso parece bem difícil, tal, mas pro Yi a gente vai vendo aos poucos que não é difícil não, cara. Esse cara aqui, ele é OP desde o começo da história, e se você gosta de protagonista frio, ele também se encaixa. Então, vai, duas listas aí que o cara se encaixa. Frio e OP desde o começo. Se você curte, vai ver que você vai curtir, porque se você curte, você vai curtir. É isso. O top 3 começa com o anime Arifureta Shokugyo, que para quem gosta de um protagonista com cabelos brancos e bem OP, esse daqui se encaixa perfeitamente. Sendo que no começo, para destacar, ele é fraco, ele parece fraco até entender as suas habilidades. Eu vou explicar um pouco melhor. Esse daqui é um Isekai boladão, onde nós vamos conhecer o Hajime. O Hajime e a galera da sua turma da escola foram levados para outro mundo e eles aparentemente têm um destino trivial que vai, tipo, determinar tudo que vai dar certo naquele mundo ou não. Eles têm um papel fundamental ali. E o que é muito legal nessa história aqui
é que no começo o Hajime vai ser tipo abandonado pelos amigos, vamos dizer assim, e ninguém vai entender nada porque o poder dele, todo mundo ganha uma habilidade incrível, só que o dele não vai parecer grande coisa no começo, mas eu digo isso no começo, porque depois quando ele começa a aprender mais sobre a sua habilidade, a gente vai ver que ele é o mais brabo dos brabos, e depois vai chegar com ele, as coisas vão ficar muito melhores, e este é um anime que o cara começa dark, ele começa bem dark, e isso é bem interessante. Todos os fãs de Tate no Yusha provavelmente vão gostar de Arifureta, e Arifureta é um anime bem legal. Ficou devendo um pouquinho na animação, mas em geral é um anime que vale muito a pena assistir, e inclusive ler, se você não quer, se você tá ansioso, leia, porque me falaram que fica muito bom e eu tô anotando isso pra mim também. Então depois que eu acabar esse vídeo eu vou lá ler, e se você já leu, diz aqui pra gente o que você acha da continuação pós-temporada. Fica ainda melhor? Com a medalha de prata nós temos um anime que é um xodó pra mim, por isso que ele está em segundo lugar. Divide muitas opiniões, mas eu gosto muito da história. E nessa maravilha aqui nós vamos conhecer a Ono Exorcist, porque eu já ia falar do protagonista antes de falar do anime. Então, o anime é a Ono Exorcist e o nosso protagonista é Rin. Ele que sempre foi um cara meio desajustado, não conseguia muito arranjar uns trampos e tal, e ele cresceu numa igreja, ele cresceu sendo cuidado por um padre e tal, ele não entendia muito, as coisas davam sempre muito errado pra ele. E a gente vai descobrir que isso era meio que um karma, porque o Rin, ele é simplesmente um filho do rei demônio da história. O cara que quer vir pra terra e ele basicamente decidiu fazer um filho pra assim, ele encarnar no corpo desse filho e ele tacar a coisa que ele quiser tacar aqui na terra, entendeu? Tacar o terror mesmo nesse grau. E aí a gente vai ver na história que o Rin vai pra uma escola de exorcistas para aprender então a como evitar o próprio papai. Olha que coisa saudável. E é um anime incrível, um anime que eu dei muitas risadas e que tem um dos desenhos mais bonitos, cara. Se você perguntar pra mim, tio Bruce, qual o seu visual perfeito de anime? Cara, eu adoro o visual de Aono Exorcist. Os personagens são muito bem desenhados. Não é aquela coisa com vários fios de cabelo e tal, mas é o tipo de desenho que eu gosto. Então, é isso, acho que eu já fiz merchan demais. Assistam porque vale muito a pena. Fechando essa lista nós temos um anime da minha época e um clássico. Eu tô falando clássico raiz assim, clássico muito melhor do que esses clássicos atuais, tá bom? Eu tô falando de alguns animes aí tipo Nanatsu que não deveria ser chamado de clássico. Mas enfim, estou falando de Samurai X, gente. Um anime épico, um anime obrigatório eu diria, que tem dublado e a dublagem é muito boa. E nessa história nós vamos conhecer o Batou-sai, ou Retalhador. Kenshin Himura, ele é um cara que ele é conhecido por ter transformado muita gente em presunto. Ele usava uma espada com a lâmina invertida e aí do nada, ninguém entende muito bem o motivo no começo, ele decidiu que ele não quer fazer parte mais desse mundo. Então ele meio que se aposentou e foi viver no modesto dojo, onde ele vai conhecer a nossa querida Kaoru. Ela que vai acolhê-lo e ela é dona de um dojo e tipo assim, ela ensina artes de espada e imagina só se o cara que é o Batou-sai não é um Zika da espada. Eu ia falar um ninja da espada, mas ele é um espadachim. E o que é muito interessante nessa história é como a relação dele com o pessoal daquele vilarejo vai se consolidando, entendeu? Vai chegando mais gente pro dojo e a história vai ficando muito épica, ao mesmo tempo que muita gente volta pra caçar o Kenshin, e isso sempre acaba numa história muito boa e colocando os amigos dele em perigo. E nesses são os únicos momentos que a gente consegue ver um traço do antigo Batou-sai. Mas a história é brabíssima, assistam porque de verdade este é clássico. Tem uma ótima live action, é um anime raro que tem uma ótima live action e vocês com certeza vão gostar. É obrigatório pra todo otaku. Muito bem, seus otakus chavos, esse foi mais um vídeo do Tio Bruce e eu espero que vocês tenham se divertido. Se vocês gostaram do vídeo, por favor não esqueçam de deixar o seu like, porque ele é muito importante aqui pro engajamento do nosso vídeo. E lembre-se que vocês estão procurando alguma coisa aí de repente pra ler uma light novel épica, vocês podem conferir a light novel que eu escrevi com o Batman chamada Espírito de Tormenta, que está entregando normalmente para todo o Brasil e que tem as melhores ilustrações no traço de anime, que tá muito fera. Inclusive, mano, se você não tá conseguindo ver direito, só dá uma procurada na capa aí no seu navegador, que você vai ver que o bagulho é brabo, é incrível.
incrível e a história é mais incrível ainda. Eu garanto, tem o selo Tio Bruce de qualidade, tá bom? Muito melhor que muito anime aí. Pra isso daí virar anime, eu preciso que vocês me ajudem e adquira a sua. E depois que você gostar, vai lá no Twitter e fala: eu queria um anime de Espírito Tormento. Começa a falar assim do nada, né? Quando alguém perguntar: oi, tudo bem? Você fala: eu queria um anime de Espírito Tormento. É isso que eu queria, então tá bom? Porque assim a gente vai conseguir o nosso anime e eu boto muita fé em você, tá bom? Se você gostou do vídeo, não esqueça do seu like, eu já disse, ele é muito importante. Se você tiver alguma recomendação de lista, deixa aqui pra mim porque eu vou estar lendo e respondendo. E agora o Tio Bruce vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido, obrigado por ser um otaku incrível, obrigado por estar sempre comigo. Lembre-se que eu estou sempre com vocês e até o vídeo que sai depois de amanhã. Eu queria um anime do Espírito Tormento, é isso que eu queria. Valeu!